Questão 9. Principais quesitos a serem observados. Lista a seguir para autocriticar uma montagem, verificar se está correta e identificar possíveis erros e qual a razão e significado de cada um. Justifique. Primeiro, pino do garfo centralizado na linha média e garfo do lado certo. É importante para que haja a correta relação entre o plano oclusal superior e os côndilos. O lado certo é o registro para baixo, porque senão atrapalha a godiva. E a gente tem que posicionar o mais próximo possível do rebite. 2. Paralelismo dos ramos. Pino incisal foi compensado corretamente. O pino é compensado para que o gig e o registro não façam uma discrepância entre os ramos, que é essencial para a correta relação e função entre os modelos de gesso. Um erro é quando o pino encosta na mesa, mas os modelos não se encostam, porque ele não foi compensado corretamente. 3. Godiva em 3 pontos, espessura adequada e ausência de toque dentário no metal do garfo. Não deve haver toque dentário no metal, pois assim a ponta da cúspide correspondente não está sendo devidamente registrada. 3 pontos são necessários para conferir estabilidade, 2 posteriores e 1 anterior. É importante observar a espessura da godiva e se há toques no metal. Próximo. Recorte da godiva, da porção retentiva da indentação. Apenas o registro das pontas das cúspides é necessário, então a gente desgasta a parte retentiva do registro com estilete, não remover a marcação da ponta da cúspide. Próximo. Estabilidade do modelo de gesso sobre o garfo, sem báscula e paralelo ao plano oclusal. Confere a fidelidade da boca do paciente. O modelo de gesso a representa e, se houver báscula, o registro está inapropriado. Deve estar paralelo para ser fiel à relação do plano oclusal com os côndilos. O garfo ficaria torto. Garfo paralelo ao plano oclusal sem distorções nas vistas sagital e frontal, para que não haja distorção na relação do plano com os côndilos. O garfo ficaria torto na hora da montagem. Não pressionar muito de um lado só, para que isso não aconteça. Arco facial paralelo ao plano de Frankfurt e olivas e násio corretamente posicionados. Distância intercondilar pequena, média e grande. O relator násio deve estar paralelo ao arco facial e, consequentemente, a Frankfurt e linha do horizonte. Para conferir a correta relação entre o plano de Camper, plano oclusal, e de Frankfurt do paciente ao arco facial. As olivas e o násio dão a estabilidade e sustentação de todo o conjunto. Se estiverem frouxos, a montagem não dará certo. A distância intercondilar deve ser observada no arco durante a sua montagem e deve-se ajustar os côndilos metálicos do corpo do asa de acordo com tal distância. Confere a correta relação entre o plano oclusal e côndilos. Borboleta que prende o garfo deve estar preferencialmente bem próxima à região de incisivos. Evitar braço de alavanca excessivo. Confere maior estabilidade ao garfo quando for posicionar o modelo de gesso sobre ele. Considerar o uso de apoio para garfo caso a borboleta fique distante dos incisivos. O apoio para o garfo é um dispositivo que a gente coloca embaixo do garfo para quando for colocar o modelo, se ele estiver muito pesado, não ter essa descida, né? Dá uma escorregada o arco facial, o garfo para baixo. Então não é recomendável, né, que isso aconteça, porque a montagem estaria ficando diferente do original. Então o apoio para o garfo é esse dispositivo. A báscula causada pelo peso do modelo desregula toda a montagem que deve ser refeita. Estabilidade relativa do conjunto, sem cair e com os dentes tocando no garfo com godiva. A ausência de dor ou desconforto do paciente. Isso demonstra sucesso na montagem e a correta obtenção da relação entre o plano oclusal superior com os côndilos. O conforto do paciente é essencial no atendimento odontológico, então na hora que a gente for montar o arco facial, o paciente não deve sentir dor. A falta de estabilidade pode ser causada por erro na colocação do násio e olivas. O násio é o que dá a sustentação do conjunto. Então, se tiver alguma falta na estabilidade, pode ser erro no násio. Ângulos corretamente calibrados, guia condilar e Bennett, e remoção do pino incisal e distância intercondilar corretamente transferida, quando aplicável. Os ângulos eles são calibrados de acordo com o que a média da população apresenta, para conferir a correta angulação entre os planos. O pino é removido para que o arco facial seja encaixado, sendo recolocado apenas algumas etapas mais à frente, após presa do gesso e remoção do arco. A gente coloca o ângulo de Bennett em 15 graus e o da guia condilar em 30. Côndilos metálicos tocando nas paredes póstero-superiores mediais das fossas mandibulares do asa e ramo superior apoiado da placa metálica do arco facial.
garfo continua paralelo ao plano horizontal e centralizado no conjunto do asa, vista frontal. Indica a correta relação entre os côndilos e o plano de Frankfurt. A relação horizontal do garfo numa vista frontal demonstra que não houve báscula tanto para a direita ou esquerda do paciente. É nesse ponto que a linha bipupilar às vezes ajuda, que a gente consegue ver se está paralelo, né? Continuando. Fixação do modelo à bolacha / placa do asa, ramo superior, em 2 etapas passivamente, não prender o conjunto modelo garfo no ramo superior e ou arco facial para não induzir ou acumular tensões. A fixação é realizada em etapas por causa da expansão do gesso. Caso seja feita em uma única etapa, o gesso expandirá de forma a afastar o ramo superior do asa da placa metálica do arco facial. O que compromete a montagem, devendo-se então desgastar o gesso e colar novamente. O gesso, assim, ele expande, né? Então, se você fizer um incremento só, ele vai expandir ao ponto de afastar esse ramo superior do asa da parte metálica do arco facial. Então, a gente faz em etapas para minimizar essa expansão. Registro em cera. Cortes distais dos caninos superiores e espessura correta com indentação dos dentes posteriores de ambos os arcos e uso correto do jig para fazer o registro em RC. Não fazer correções ou cortes na cera após o registro já realizado para não ocorrerem distorções. Eita, esqueci de descer aqui. Desculpa, gente. O corte da cera dos anteriores é feito porque apenas o registro posterior é necessário, além de dar espaço para a colocação do jig durante a montagem. Deve ter a espessura correta em ambos os lados para que não hajam discrepâncias entre os lados, que pode causar erros na montagem do modelo inferior, ficar torto para um dos lados. É importante o uso do jig para nos certificarmos que os modelos estão devidamente posicionados em RC. Quanto às distorções na cera, elas não são bem-vindas, então devemos evitar qualquer alteração na cera após a obtenção do registro. Compensação da desoclusão registrada na boca aumentando a divergência dos ramos do asa, descer o penincisal em relação ao zero, em média 2 milímetros. Isso é muito importante. Esse passo é importante, pois o jig e o registro acabam causando uma divergência entre os ramos do asa, o que não existiria no paciente. Então, uma compensação do comprimento extra causado por esses itens. Como eu disse anteriormente, se o pino estiver encostando na mesa, o pino está encostando na mesa, mas os modelos não estão se encostando entre si, o pino tem que estar em zero, né? Tem algum erro na montagem, porque se o pino está em zero e os modelos não estão se encostando, ele está desregulado. Por isso que a gente tem que compensar em 2 milímetros antes de colar o modelo inferior. Inversão do asa e relacionar corretamente o modelo inferior com o superior, utilizando o registro em cera e as espátulas de madeira fixadas com cola, cera ou godiva, 2 de cada lado. Não usar o jig nesta fase para não fraturar os incisivos superiores do modelo de gesso. Nessa fase, a gente prende o modelo inferior ao superior com o auxílio do registro em cera, para que estejam corretamente relacionados, e os palitos de madeira, que estabilizam esses 2 modelos, não permitindo báscula no momento de acrescentar os incrementos de gesso. Recolocação do penincisal no zero ou até levantá-lo para observar o relacionamento dentário. Nessa etapa, nós podemos verificar se o relacionamento entre os modelos está adequado, através de movimentos que simulam de lateralidade e protrusão do paciente. Relacionamento passivo dos modelos em oclusão cêntrica estática sem alterar ou levantar a posição terminal do ramo superior quando sem as travas. Não pode haver alteração na posição do ramo superior quando os modelos estiverem estáticos em RC. Por isso, indica que houve algum erro na montagem, que deve ser realizada novamente. Ponto de contato dos modelos montados em asa corresponde a ponto de contato identificado na boca do paciente após desprogramação com jig. Comprova o sucesso da montagem, né? Se está coincidindo o ponto de contato no asa ao ponto que a gente observa no paciente, isso é uma indicação de sucesso. Movimentos de protrusão e lateralidade correspondem aos do paciente. Trajetórias semelhantes e padrão de guias anterior e lateralidades direita e esquerda. Nesse passo, a gente pode observar com clareza os movimentos mandibulares e guias do paciente. E se forem correspondentes aos que observamos clinicamente no paciente, temos então a montagem correta de modelos em asa. Ufa! Vamos partir agora para a questão 10.
Na montagem do modelo superior no asa com arco facial, é importante a posição do conjunto arco facial garfo apoiado na mesa incisal do asa. Qual a importância do ramo inferior do asa nessa etapa? Por que razão? É importante que haja o apoio do garfo, é recomendado o uso do dispositivo apoio do garfo, como eu comentei anteriormente, pois o peso do modelo pode causar báscula do conjunto e distorcer o registro do arco facial. O ramo inferior é importante, pois é quem confere tal sustentação ao garfo, e é onde a gente apoiaria o apoio do garfo para segurar o garfo, né? Questão 11. Qual a diferença de uma montagem em asa utilizando esse arco facial ou técnicas sem o mesmo? Por exemplo, mesa de camper. Quando é relevante o uso do arco facial e por qual razão? O arco nos proporciona fidelidade à relação entre o plano oclusal superior e os côndilos, enquanto que a mesa de camper nos oferece uma montagem padronizada, sem relacionamento condilar. O arco é utilizado em grandes reabilitações funcionais e estéticas. A mesa de camper, ela funciona da seguinte maneira. A gente tem o ramo superior do asa, né? O ramo inferior. Posicionamos a mesa de camper aqui, onde ficaria a bolacha inferior. E aí a gente posiciona o modelo superior nessa mesa de camper. Prendemos com um gesso na bolacha superior. Botamos o pino, né? Compensamos o pino e continuamos a montagem, né? Tira a mesa de camper, bota o inferior e montagem que segue. Continuando. Esse roteiro ajudou o estudo? Bem, subjetivamente vai de vocês, né? Não sei o que vocês acharam. E o que pode melhorar, críticas e sugestões. Aí vocês vão deixar aqui as críticas e as sugestões de vocês, que assim a gente consegue sempre melhorar a disciplina, não é mesmo? Bem, espero que vocês tenham gostado. É só isso que eu tenho para vocês hoje. Qualquer dúvida podem me mandar. Um grande beijo. Tchau!